MT Rural ouviu especialistas e mostra em detalhes como deve ser feita a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Na região norte, a colheita do milho avança e, na hora de armazenar, um velho problema reaparece. Tenho 40% do soja ainda estocado, né? E isso trancou meu espaço para entrar a nova safra de milho. Em Tangará da Serra, o seu João quer produzir mais melancias, mas está com dificuldades. A gente traz dicas de como ele pode aumentar a produção. E você vai ver que em Campo Novo do Parecis a colheita de girassol está a todo vapor. E os produtores comemoram o aumento na produtividade. A expectativa é colher cerca de 30 sacas por hectare. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que hoje começa falando de produção de melancias lá em Tangará da Serra, porque por lá a fruta ocupa uma área relativamente pequena, mas tudo que sai do campo tem venda garantida. É isso aí, um bom dia a todos. A demanda em Tangará é grande e geralmente até falta produto para atender a clientela. Uma boa oportunidade para quem investe neste cultivo, mas ainda precisa superar alguns obstáculos. 500 toneladas. Esse foi o tamanho da produção de melancias em Tangará da Serra na última safra, segundo a Empaer. Por aqui, o cultivo da fruta ocupa cerca de 25 hectares. Mas se dependesse da vontade desse pessoal aí, a fruta mereceria ainda mais espaço. É que eles vivem da venda do produto, num local conhecido como o Trevo da Melancia. É uma referência na cidade. Sempre que tem uma folguinha aí, a gente dá um rolezinho para chupar uma bela de uma melancia aqui. Mas a maior parte das frutas que fazem sucesso no Trevo não foi produzida na cidade. Os feirantes precisam trazer o produto de outros estados, como Goiás, por exemplo. É que a oferta local não é suficiente para atender a demanda, especialmente entre os meses de dezembro e abril. O seu João sabe que a procura é grande e que, se ele produzisse mais, teria boa clientela. Há 10 anos, ele transformou os 5 hectares de pasto do sítio em plantação. A área para as melancias não chega a 1 hectare. Eu faço 4 feiras por semana, você entende? Então, eu quero vender o meu produto, eu mesmo vender para o consumidor, você entende? Então, que nem lá na minha banca mesmo, tem muito cliente meu lá, que ele fala, não, vamos pegar aqui na banca do João Tangará, porque aqui nós está comprando direto do produtor. A irrigação é frequente. As mudas recebem água uma vez por dia, sempre no final de tarde, quando o sol já não é mais tão forte. O agricultor também tem o cuidado para que os pés possam crescer com folga. O espaçamento entre as covas é de 2,5 metros. Entre uma planta e outra, que estão na mesma fileira, chega a ser de 3 metros. Apesar do capricho, ele ainda enfrenta algumas dificuldades que comprometem a produção. Tem plantas que ficam com as folhas amareladas. Em outras, os frutos caem quando ainda estão pequenos. E os que crescem não alcançam o tamanho ideal. O seu João até tentou fazer o cultivo de melancias em estufa, mas não deu certo. Para ele, o problema está mesmo no solo. Nós já tentamos cobre, cálcio, boro, nada dá certo, nada dá certo. E nós tínhamos que descobrir um meio para nós corrigir essas terras, para nós produzir mais melancia. Em condições normais, um único pé de melancia deve render pelo menos 4 frutos. Mas no ano passado, mesmo tendo 500 mudas plantadas, o seu João teve uma produção de apenas 250 melancias. O custo também ficou maior. A semente que ele considera a melhor é uma das mais caras. Um pacote com 2.000 sementes híbridas não sai por menos de R$ 400. Esse ano, o seu João optou por plantar só essa pequena área aqui de melancia. São 300 covas. E para tentar garantir a produção, ele adubou o solo com calcário e cama de aviário. A adubação tem influência direta no sabor das frutas. Uma plantação com a quantidade regulada de potássio vai produzir melancias mais doces. Segundo esse técnico, o cultivo de melancia precisa ser bem planejado.
com análises e correções no solo e tempo para que a matéria orgânica usada na adubação comece a fazer o efeito esperado. Em média, 90 dias. E o segredo da boa produção também está no cuidado com a época de plantio. Nós podemos definir duas épocas boas, que seria no fim do período chuvoso, aí na primeira quinzena de abril e no início do período chuvoso, que seria aí por volta da primeira quinzena de setembro. Quando se for plantar, tem que fugir justamente desse período de baixa umidade relativa do ar, levando em consideração que isso influencia, de certa forma, na fecundação dos frutos e assim por diante. Animais silvestres como o tatu e a perdiz também podem ser problemas para quem produz melancias. Eles invadem a lavoura e comem os frutos saudáveis. Por isso, devem ser mantidos longe. Uma boa cerca elétrica pode ser uma maneira para evitar a entrada dos animais, né? Ele não vai matar os animais, ele vai apenas impedir que esses animais entrem nas suas lavouras. Hoje, o cultivo de melancias corresponde a 10% da renda do seu João, que ainda tem tomate, abacaxi e banana. Mas ele acredita que a renda com a fruta poderia ser melhor e não desiste. Vou continuar plantando todo ano. Nem que dê pouca, mas vou continuar plantando. Tá certinho, seu João. E olha, sobre os problemas que o senhor comentou, o melhor a fazer é uma análise detalhada do solo. A Empaera, aí mesmo em Tangará, pode te ajudar com as orientações. O telefone é o 65-3326-1819. E depois do intervalo, as colheitadeiras invadem o MT Rural. No oeste, elas começam a avançar sobre as lavouras de girassol. E na região norte, intensificam o ritmo nos milharais. A gente volta já. Começou a colheita do girassol e em Campo Novo do Parecis, principal município produtor da semente no Brasil, o pessoal está otimista com a safra. Aos poucos, o caminhão vai ficando cheio. São toneladas e mais toneladas de semente de girassol recém-tiradas do campo. A colheita começou há uma semana nessa fazenda em Campo Novo do Parecis. E o desempenho dos 260 hectares está animando o gerente da propriedade. É uma das melhores produtividades da região de Campo Novo. Para o seu Antônio, essa é a melhor safra de girassol desde quando começaram a plantar há 18 anos atrás. O clima foi favorável e a lavoura não teve espaço para pragas. Com isso, a produtividade está bem maior. Agora, eles estão conseguindo colher 35 sacas de girassol por hectare, enquanto na safra anterior eram colhidos apenas 27. 12 mil sacas já estão no processo de classificação e depois vão para os silos da fazenda à espera de compradores. O girassol colhido aqui é destinado à alimentação de pássaros. Cada saca vale em média R$ 75. Tá bom o preço, esse ano tá bom. No começo e no início de colheita, sempre o preço é bom, né? Nesta outra fazenda, a colheita começa nos próximos dias. A safra marca o retorno do girassol para a propriedade que passou um tempinho sem apostar na cultura. Na outra safra nós tínhamos 400 hectares, já ficamos 2 anos sem plantar, daí agora voltamos com 200. E o investimento deve ser recompensado. Com a ajuda do clima, a lavoura respondeu. Estamos com uma previsão aí de 27 a 30 sacas, né? A safra anterior nós estávamos com 22 sacos, 23. O clima foi muito bom esse ano, excelente. A qualidade de grão está bem melhor. Este otimismo no campo é retratado em números. A produção total de girassol no estado deve saltar 40%, chegando a 50 mil toneladas. Além do maior rendimento por hectare, a expansão das lavouras também contribuiu para isso. Do girassol para o milho, conforme as máquinas avançam no campo, um problema volta a preocupar os agricultores. A ameaça de que a safra possa não caber nos armazéns. A colheitadeira tem trabalhado muito na fazenda do Vinícius, em Ipiranga do Norte. Ele já colheu 70% do milharal que ocupou 1.000 hectares nesta safra. 40% foi para empresas terceirizadas e 60% está indo para leilão. A expectativa é não usar nem silo-poça
por conta dos contratos do governo, né? Dos leilões. Nesta outra fazenda, a movimentação das máquinas também é intensa. Quase 7 dos 11 mil hectares já foram colhidos. 60% da produção foram vendidos com antecedência. O restante deve ficar na propriedade à espera de preços melhores. É que hoje a saca vale menos de R$ 12 na região. Eu acredito que esse preço do milho possa vir melhorar, mas é mais para frente, né? Mais para o próximo final de ano aí. Vai ter que ficar estocado aqui por um bom tempo. Só que em ano de safra recorde, segurar os grãos pode não ser uma tarefa fácil. Em Ipiranga do Norte foram plantados aproximadamente 150 mil hectares de milho. 50% já foram colhidos e muitos agricultores preveem um gasto maior com o armazenamento dos grãos, já que pode faltar espaço para guardar a produção. Este vídeo, gravado numa fazenda da região, se espalhou pelas redes sociais nos últimos dias. Na imagem, montanhas de milho a céu aberto revelam que o problema já começa a ser sentido na região. O caso ainda é isolado, segundo o presidente do Sindicato Rural do município, mas é reflexo de uma safra cheia, no ano em que as plantações de soja também bateram recorde, mas as vendas não decolaram como de costume. Comercializamos lá atrás, quando os contratos do ano passado, e depois a gente agora está fazendo assim a comercialização conforme vai aparecendo os compromissos. Tenho 40% do soja ainda estocada, né? E isso trancou meu espaço para entrar a nova safra de milho. A opção que eu encontrei foi armazenar no silo bag, né? E conforme vai liberando o armazém da soja, eu tenho que repor o milho para dentro do armazém de novo. O silo bolsa também foi a alternativa escolhida na fazenda onde o César é gerente. Por aqui o cálculo aponta os bolsões como opção mais vantajosa economicamente. Você vai levar para lá, você tem taxa de recebimento, você tem padronização, você tem descontos em cima disso aí e frete, para você poder levar até o armazém, entendeu? Então, no momento, com o preço praticado lá, a opção seria guardar, tentar guardar, que é um custo reduzido, colocar esse silo bolsa na propriedade e aguardar o momento certo de venda, né? A escassez de armazéns deve preocupar agricultores de todo o estado nesta safra. O caso registrado em Ipiranga, por enquanto, é único. Mas em várias regiões a colheita ainda está no começo. Tem muito milho para sair das lavouras e apreensão de sobra com o apagão logístico que cada ano tira o sono de quem produz. A seguir, orientações sobre a melhor forma de fazer a vacinação do rebanho. Algumas ações simples ajudam a reduzir os riscos de lesões dos animais. A febre aftosa voltou a ser assunto nos últimos dias depois da confirmação de um foco na Colômbia. O país não registrava ocorrências desta doença havia quase 10 anos. O caso foi registrado em uma fazenda no departamento de Arauca, na fronteira da Colômbia com a Venezuela, a cerca de 560 quilômetros do Brasil. De um total de 136 bovinos, 7 apresentaram lesões vesiculares que confirmaram o tipo O da febre aftosa. Esta semana, o Instituto Colombiano Agropecuário determinou o sacrifício de quase 300 animais, incluindo o rebanho da propriedade com o foco e todos aqueles que estão num raio de até 5 quilômetros deste local. A ação faz parte do conjunto de medidas sanitárias recomendadas pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal. A Colômbia era considerada livre de febre aftosa com vacinação desde 2009. Agora, o país perde temporariamente este status e precisa agir depressa para tentar evitar grandes embargos à exportação da sua carne bovina, especialmente para a Rússia, destino de quase metade dos embarques do produto colombiano. E este foco coloca em alerta um objetivo comum na América do Sul: erradicar de uma vez por todas a doença do continente até 2020. Pois é, e olha, o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa espera que as consequências deste novo caso fiquem restritas à região atingida e não atrapalhem o cronograma previsto pelo plano hemisférico.
A luta contra a febre aftosa na América do Sul se encontra subregionalizada. A luta contra a febre aftosa na América do Sul está regionalizada. Implantamos zonas dentro do continente nas quais o programa de controle tem sido regionalizado no intuito de ter o sistema produtivo permanente. Apresentação histórica que tem a enfermidade. Assim, temos a região andina, que compreende países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Temos a região amazônica, que compreende principalmente alguns estados do Brasil. E a Cone Sul, com Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e outra parte do território brasileiro, os quais também têm a condição sanitária de livre com ou sem vacinação. Neste sentido, acreditamos que este foco registrado na Colômbia deva afetar apenas o norte da região andina. É uma situação de risco e já estamos trabalhando com um plano de cooperação, mas não deve afetar a rota sul desta região, já que compreendem sistemas independentes. Sem dúvidas, o ano 2020 é uma meta esperada pelo plano hemisférico, porque aspira à condição de zona livre de aftosa com e sem vacinação em todo o território americano. A aparição deste foco na Colômbia, no entanto, sem dúvida, nos obriga a renovar nossos esforços para alcançar a meta pelo plano hemisférico no tempo previsto. O embargo dos Estados Unidos à nossa carne bovina in natura tem gerado discussões sobre a vacinação contra a aftosa. O Ministério da Agricultura faz auditorias nos frigoríficos e também em lotes das vacinas. O debate também chega às fazendas quanto à forma de vacinar. Em companhia de técnicos do INDEA e especialistas em manejo animal, o MT Rural traz recomendações simples de como fazer uma vacinação correta, esterilizando agulhas e garantindo a qualidade do processo. Os pecuaristas de Mato Grosso vacinam o rebanho contra a aftosa 2 vezes por ano. Na etapa cheia, realizada em maio, animais de todas as idades foram protegidos. Para novembro, a lida nos currais será somente com o gado de até 24 meses. A vacinação contra a febre aftosa ocorre em todos os estados brasileiros, com exceção de Santa Catarina, que desde 2007 é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como um estado livre de aftosa sem vacinação. Em Mato Grosso, na recente campanha realizada em maio, foram vacinados mais de 30 milhões de animais. Como estamos fora dos períodos obrigatórios de imunização, contamos com o apoio de técnicos do INDEA para demonstrar como deve ser feito o trabalho. Durante todo o manejo, as vacinas devem ser mantidas em baixa temperatura, entre 2 e 8 graus. Tem que conferir a validade dessa vacina, isso é o primeiro passo, muito importante. E a conservação dessa vacina ela tem que se manter até a chegada à propriedade, numa caixa isotérmica com a proporção de gelo de 2:1. Na propriedade é fundamental o cuidado com a limpeza da pistola e das agulhas, o que evita também a contaminação das doses que ainda estão no frasco. O ideal seria trocar a agulha a cada animal. Mas, dependendo do manejo da propriedade, tendo muitos animais, a troca a cada 10 animais, que é quando vai se fazer encher novamente a pistola, já seria ideal, né? Essa agulha ela vai estar numa solução de desinfetante, vamos tirar da solução desinfetante, vamos enxaguá-la numa solução de água limpa, colocar a agulha na pistola, fazer a homogeneização da vacina, retirar a vacina toda e aí voltar a pistola para o isopor. Se uma agulha, por acaso, tiver uma grande contaminação, é interessante descartá-la e utilizar uma agulha nova. Outra forma simples de fazer a limpeza das agulhas é a fervura em água, sistema que é usado nesta propriedade em Rondonópolis, que tem um rebanho de quase 3.000 animais. No momento da troca, que acabou o embolo aqui, que a gente aplicou todo esse embolo, no momento que a gente vai reencher novamente a vacina, a gente troca, tira essa agulha que foi utilizada para aplicar essa seringa, coloca na água fervente
coloca numa água aqui do lado que vai ferver para uma próxima aplicação e abre a caixinha de agulhas que já foram fervidas. Então troca a agulha novamente e a partir daí continua o procedimento. A sanidade hoje ela entra de 2 a 3% do custo total, então é um custo relativamente baixo comparado a tudo que envolve a pecuária, para a gente correr um risco desnecessário, né? Para o veterinário Renato dos Santos, é uma das formas mais eficientes de desinfetar os materiais, principalmente a agulha, que é de metal. Fervo por 15 minutos e posso até ter o capricho de provocar um choque térmico, né? Eu tiro da fervura, ponho numa outra vasilha com água e gelo. Então eu fiz uma pasteurização caseira, mas bastante eficiente. Animais conduzidos sem violência até os currais ficam mais calmos e, quando contidos em troncos, garantem uma vacinação com mais qualidade. Depois de contido o animal, deve-se abrir a porta lateral perto do pescoço, puxar a pele e aplicar com a agulha paralela ao corpo do animal, né, embaixo da pele. Ela deve ser, então, injetada em lugares que a absorção seja bem lenta, que não tenha carne com valor muito alto, né, e que é onde tenha muita pele também. Então, é sempre a tábua do pescoço que a gente sugere, porque a gente pensa que o frigorífico não perde, mas muitas vezes, na hora que eles estão fazendo os recortes das carnes, né, eles deparam com abscesso vacinal dentro de alguns cortes, como o cupim, o contrafilé e a picanha, né, que são lugares que a gente não deve vacinar. Lesões e abscessos resultam em perdas para quem produz. É o que mostram essas imagens feitas por celular. A carne atingida precisa ser descartada durante a inspeção nos frigoríficos. As reações vacinais, elas estão muito relacionadas mesmo com o manuseio do produto, da vacina, conservação, métodos de desinfecção de agulhas, substituição de agulhas na hora certa e a aplicação no lugar correto. A lesão vacinal, ela provoca uma limpeza que, na maioria dos pecuaristas, ele nem fica sabendo. Mas um abscesso, sim, esse já retira aí próximo de 10 quilos de carne. E não é isso que a gente está olhando. É que aquela carcaça, ela tem, lá na desossa, ela tem peças que quando eu retiro, seja uma fibrose de reação vacinal, seja um abscesso, eu descaracterizo a peça para eu levar para o mercado. Isso perde valor. Na fazenda do pecuarista Amarildo Merotti, em Cáceres, foram vacinados 9.000 animais em maio. Um trabalho feito com muito cuidado. Todo mundo reclama muito que a fitosa dá caroço, isso e aquilo. Gente, se fizer um manejo desse tipo que nós estamos fazendo aqui, o risco é quase zero. Eu não tenho problema com esse tipo de caroço que o pessoal fala tanto. Então, fazendo bem feito, só tem vantagem. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos e até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força de pé da porteira para fora e vamos que